Da ofensiva militar contra o Irã, que ocorre 2 dias depois de uma rodada de negociações entre Washington e Teherã sobre o programa nuclear iraniano. Especialistas ouvidos pelo jornal da Itatiaia avaliam como a relação entre os países chegou a esse cenário atual. Os ataques dos Estados Unidos e Israel contra o Irã deixaram centenas de mortos e elevaram a tensão no Oriente Médio. Donald Trump declarou que o líder supremo do Irã foi morto durante as ações, que, segundo ele, têm como objetivo defender o povo americano. Professora de Relações Internacionais do UniBH, Andréa Rezende, explica que os ataques têm como pano de fundo o programa nuclear iraniano, assunto que incomoda os Estados Unidos e Israel há décadas. A gente não teve nenhum avanço nas negociações sobre o programa nuclear iraniano. Não é a primeira vez que o próprio Estados Unidos demonstra que não tem vontade de ceder em alguns pontos sobre o programa iraniano. Em 2010, a gente teve uma tentativa de acordo que foi intermediada pelo Brasil e pela Turquia. E os Estados Unidos acabou rejeitando, não indo para frente. E hoje a gente tem essa situação novamente, que se agrava com a questão de Gaza. Essa nova escalada, então, ela é um resultado direto dessa tentativa de negociação, onde nenhum lado quer ceder, e que os Estados Unidos, talvez na tentativa de fazer o Irã ceder a esses acordos, demonstrou que tem poderio suficiente para atacar diversas localidades. Na disputa atual, os dois lados acabam tendo argumentos para justificar ou rebater os ataques. Quem afirma isso é Augusto Teixeira Júnior, professor especialista em ciência política e relações internacionais da Universidade Federal da Paraíba. Na perspectiva de Israel e dos Estados Unidos, a ação contra o Irã seria legal porque seria preventiva, ou seja, eles entendem que o Irã está criando condições para realizar um ato de força, um ato de agressão contra Israel e Estados Unidos, e que a ação militar, mesmo que fora do escopo da Carta da ONU, especificamente do Conselho de Segurança da ONU, cuja moção seria vetada por China ou por Rússia, seria legal como ação de autodefesa preventiva. Na perspectiva do Irã, a ação dos Estados Unidos e Israel é ilegal porque ela fere a Carta das Nações Unidas no que compete à não autorização do Conselho de Segurança da ONU, e a ação violenta do Irã contra Israel e contra as bases americanas no Oriente Médio seria percebido como uma defesa, como uma continuação da sua ação de defesa voltada a impedir com que os Estados Unidos e Israel continuassem a agressão contra o Irã. O especialista em ciência política explica que, mesmo existindo leis dentro de uma guerra, esses regimentos devem continuar sendo ignorados, muito por conta da divisão de poder na ONU, a Organização das Nações Unidas. Na prática, quando se trata de grandes potências como Estados Unidos e Rússia, é muito difícil que o Conselho de Segurança da ONU tenha condições de impedir com que ocorra uma ação violenta, seja porque o país que faz parte do chamado P5 tem poder de veto e vetaria essa ação violenta autorizada contra si, ou porque esses países são nuclearmente armados, ou seja, qualquer ação violenta voltada a fazer cumprir uma norma poderia levar a uma escalada de força levando a um conflito nuclear. Então, você tem um imobilismo institucional relacionado a isso, que se estende quando atores em conflitos são atores apoiados por grandes potências ou com potências que têm o poder de veto dentro do Conselho. A nova escalada nas tensões no Oriente Médio podem colocar o mundo na direção de uma terceira guerra mundial. A professora de Relações Internacionais, Andréa Rezende, prega cautela na análise, mas afirma que o momento em que vivemos pode sim ser o início de um conflito maior e histórico. É difícil falar da gente se tá numa terceira guerra, se não tá. A minha preocupação é que a gente já tem entrado numa terceira guerra mundial e a gente ainda não percebeu. Tudo que a gente tem que fazer agora é esperar um pouco para ver qual vai ser realmente a reação do Irã, os primeiros discursos, como eles vão reagir com a morte do Ayatollah em sentido interno, se eles vão já eleger um novo líder, se algum outro país entrar que dá apoio ao Irã, invadir algum determinado território, a gente já pode falar que a gente está realmente vendo o início de não ia falar uma terceira guerra, mas uma guerra em uma escala muito maior do que a gente pensou que poderia acontecer. Repórter Célio Ribeiro.